bonito, hein? Aqui eu tenho uma foto de um momento histórico decisivo, um parto. Uma mãe numa banheira, acompanhada por um obstetra, fazendo um parto. E hoje o tema, um dos temas pode ser a palavra geradora, parto. E eu estava me lembrando que parto tem o sentido de nascer, né? De fazer nascer, de parir, de ajudar a nascer. Enfim, o ato de parir, de fazer nascer. E é também um ato que lembra partir, né? Não só sair de um lugar para o outro, né? Sair de dentro para fora, como também parto no sentido de morte, né? Engraçado, porque é uma contradição. Eros e Thanatos, né? A vida. E há quem no nascimento morra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que esses temas são os temas do nosso diálogo de hoje. A morte, o evitar a morte, o tentar salvar vidas, né? O incluir pessoas, o parto. Porque eu estou com a obstetra, que é a nossa dialogadora de hoje. É a doutora Liduína Rocha, que é mestre em saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. É presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Morte. Eu não disse que ia falar desse tema. Prevenção à Morte Materna, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E ela é membro de um coletivo chamado Rebento, que trabalha exatamente pela defesa da ciência, da defesa do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e da defesa em políticas públicas para a saúde da mulher, sobretudo a saúde daquelas que estão parindo, que estão, enfim, trabalhando para que o mundo continue com todas as condições necessárias à vida. E também é participante da Rede Feminista, que é uma organização social que trabalha junto às mulheres e às periferias, né? As mulheres mais carentes. Por isso aqui, o primeiro objeto, porque o objeto vai ensejando o nosso encontro, o primeiro objeto é uma foto de um parto. E eu queria, então, talvez fosse bom começar por aí, doutora Liduína Rocha. O que é o parto? Por que o parto? Por que essa missionária do parto que você se transformou em? Um aspecto, eu acho que é importante nessa foto e é muito importante no meu fazer profissional é que quem fez o parto e quem está no centro dessa foto é uma mulher e não a obstetra. Eu estou ali do lado, no papel de quem assiste de uma maneira respeitosa e olhando a ciência como instrumento de diálogo entre nós. Então, essa é uma das primeiras questões que hoje é central na minha vida, é que o parto, quando é fisiológico, assim como a morte, e existe um diálogo íntimo mesmo, como você falou, entre nascer e morrer, aquele segundo em que a criança transita entre dois mundos, o mundo do vir a ser, né, que é uma potência, a existência, e vem a primeira respiração, o trânsito entre esses dois mundos é um diálogo muito íntimo entre a vida e a morte, que são ordinárias, né? São eventos ordinários da nossa vida, constituem a nossa vida, mas que a gente acaba se afastando dessa condição ordinária e construindo uma série de instrumentos que nos separam disso. Então, essa é uma foto de um parto com assistência baseada nas evidências científicas, um parto feito pela mulher, com seu companheiro que ela escolheu ao lado, num ambiente fora do centro cirúrgico, foi no ambiente hospitalar, mas fora do centro cirúrgico, no local que ela escolheu parir. Essa mulher pariu na banheira, mas há mulheres que escolhem parir em pé, há mulheres que escolhem parir sentada numa banqueta e há mulheres que escolhem parir numa cama. O fato é que o parto, ele precisa sair de uma determinação das profissões que assistem, especialmente nós obstetras. Infelizmente, quando eu fiz residência, eu me formei há 26 anos atrás, a gente compreendia o parto de uma maneira completamente diferente, a gente compreendia o corpo da mulher como um corpo frágil, que precisava de uma série de intervenções para que ficasse tudo bem e o nascimento acontecesse. Então, as mulheres, historicamente, ficavam sem comer, ficavam isoladas, ficavam numa sala de pré-parto, se tiravam os pelos pubianos, se fazia lavagem intestinal, pegava acesso venoso, uma série de intervenções que a ciência hoje mostra que elas não são necessárias e que nós temos na nossa memória do corpo, na nossa memória animal, inclusive,
é todas as condições de parir. É claro que às vezes não dá certo, é claro que a gente não abre mão da ciência e é para isso que o fazer médico se constitui, o fazer das profissões de saúde, da medicina, da enfermagem, se constitui como necessário. É por isso que nós assistimos parto e as mulheres fazem. Há uma diferença entre o parto, que é chamado parto cesariano, e o parto natural, digamos? A gente é possível chama chamar de parto? Sim. O nascimento se divide em duas formas, em duas vias de acontecer. Uma é a cesárea, né, e que a gente não demoniza a cesárea. A cesárea é uma tecnologia construída historicamente pela humanidade que salva vidas, que é fundamental para salvar vidas, mas também não pode ser banalizada, porque é um procedimento cirúrgico. Então, tem que existir um motivo para ela acontecer. E esse motivo é ou a mãe não tem alguma condição que não está tranquilizadora, ou a criança tem alguma condição que não está tranquilizadora. Então, uma via é a via cirúrgica, que é a cesárea. A outra via é o parto, que é quando a criança nasce pela vagina. Esse parto ele pode ser natural, quando a gente não precisa de nenhuma instrumentalização, ou seja, a gente fica só ao lado da mãe, assistindo e documentando e monitorando que está tudo bem. Assistindo nos dois sentidos, né? Assistindo A e assistindo O. Pronto. Não é? E a palavra obstetrícia vem de obstare, e obstare é estar ao lado. Estar ao lado. Né? Mas ele pode ser instrumentalizado também. Em algumas situações, a gente precisa abreviar, por exemplo, o momento em que a criança está nascendo. Aí se usa fórceps, se usa vácuo-extrator. Então, são essas duas vias, cesárea e o parto pode ser um parto natural ou um parto instrumentalizado. E mesmo no parto cesariano, ou a cesárea, né? Já há uma tentativa de humanizar mais ainda esse momento. Porque, por exemplo, eu já presenciei parto e o acompanhante, no caso o pai, foi o primeiro a ver o filho, né, nascendo. Sim. A mãe mesmo é a segunda pessoa a ver, ou a terceira, né, depois da enfermeira. Né? No entanto, eu sei que hoje parece que há uma tentativa de tornar a mãe a primeira pessoa a ver, não é? Ou pelo menos partilhar esse olhar com o pai ou com outras pessoas que estão ali no centro cirúrgico. A ideia é que a gente cada vez mais perceba que, apesar de ser um evento da natureza, um evento ordinário, para aquela família, para aquela mulher, para aquela criança, ele é único, né? Eu estou falando disso porque tem uma cortina, não é? Que separa, que corta o corpo, né? corta o corpo da mulher, né? Quando é um procedimento cirúrgico, corta, portanto, a visibilidade tem um dela. campo, mas é possível, não é só possível, levantar? Como é desejável, baixar o campo. No centro cirúrgico, a gente precisa de mais luz, como aqui. Né? A gente precisa de uma iluminação para ver melhor o campo cirúrgico. Mas na hora em que a criança está nascendo, a gente deve desligar ar-condicionado, fazer silêncio no ambiente, para que haja a ambiência adequada e promover o momento em que o primeiro olhar da criança aconteça na direção da mãe e do pai, ou da mãe e de quem a estiver acompanhando. Sim. O que a gente chama de imprint, que fica como uma memória muito importante. A psicologia, a psicanálise. Eu toquei nesse assunto porque a mãe, que não é a protagonista, juntamente com a criança, desse momento, era muitas vezes impedida de ver o próprio ato, não é? Ela é impedida, porque tinha uma cortina que separava. Infelizmente, ela é impedida de ver, ela, historicamente, foi impedida de pegar. E numa cesárea, a criança pode ficar com a mãe o resto do procedimento inteiro, ela é impedida de amamentar. E, historicamente, se sedava as mulheres depois do nascimento. Então, ela ainda perdia a memória daquele momento. Gerações de mulheres, como é que foi a sua cesárea? Ela disse, não lembro, eu tenho flashes, eu não lembro, porque se usou, e aí, infelizmente, ainda se usa medicações que sedam, mas que apagam um pouco dessa memória. Geralmente se mostra rapidamente a ela e já se leva para o primeiro banho da criança, E é importante dizer que nada disso é baseado nas evidências científicas, e nada disso é necessário, a gente pode fazer de outra forma. O nosso diálogo de hoje é com a Liduína Rocha, obstetra, que está sempre ao lado, não é? Ao lado, o olhar da ciência e o olhar de humanidade, né? de sororidade, não é? De uma mulher em relação a outra, nesse momento histórico que é o nascimento. E eu estou me lembrando de outra figura histórica também, que presencia esse momento aqui, este momento que está aqui no quadro, que é o primeiro objeto que a doutora Liduína me trouxe, que é a doula, né? Sim. Nesse parto existia uma doula, né? Eu trouxe uma foto, e o parto é uma memória que fica para a família, mas fica também para nós profissionais que assistimos. Às vezes, 1, 2 anos depois, em cada encontro com a família, você lembra da gente
Eu disse, não tem perigo da gente não lembrar, porque cada nascimento transforma radicalmente todo mundo que está ali, a humanidade inteira. Né? A doula não está aqui na foto. Não está na foto, mas existiu uma doula presente. E a doula é uma mulher que tem como função o apoio contínuo a essa outra mulher. Então, é um olhar completamente voltado para ler o corpo dessa mulher que está em trabalho de parto, as necessidades dela e construir esse diálogo. Mas não necessariamente uma médica. Não, a doula... Médicas podem fazer esse curso, mas é extremamente comum. Tem várias profissões, é uma função. A doulagem não é uma profissão, é uma função. Por exemplo, existem doulas psicólogas, doulas fisioterapeutas. E que constrói uma relação muito anterior ao parto com a parturiente. O ideal é que essa relação se constitua ao longo do pré-natal inteiro. Ao longo dos 9 meses. Se ela está ali para fazer uma leitura e dar um apoio contínuo, é preciso que haja uma empatia, eu diria até uma alteridade. Né? E há doulas, homens doula? Não. Não, né? Historicamente, não. E nem seria possível? A gente pode discutir teoricamente se sim ou se não, mas esse ambiente da parturição, historicamente, foi sempre um ambiente muito feminino. Foi com a Revolução Industrial e com o parto sendo transferido para o centro cirúrgico, que passou a ter uma dominância dos homens nessa ambiência. E a doulagem, ela remete muito a essa ancestralidade. Então, aqui no Ceará, existem... Um ambiente feminino. Um ambiente feminino, né? de silêncio, amiga, de acolhimento. De uma parteira. Isso. Né? De uma parteira. Eu tô olhando aqui, a doula, ela não funciona como parteira. Não, eu estou falando historicamente, sim, né? Sempre foi um ambiente... Esse momento, o pai ficava a fumar um charuto fora do ambiente, né? Lá fora com os amigos. E o ambiente era das mulheres, uma parteira, as amigas, as rezadeiras. Não é? Sim. Todas, falando do ponto de vista da ancestralidade, do ponto de vista etnográfico, digamos, sim, até, não é? Antropológico. E aqui você tem uma parturiente sorrindo, não é? Pegando na sua criança, a doutora e um homem. Sim. Que deve ser o companheiro, o pai, né? O pai da criança. Ali, que é importantíssimo também nesse momento, não? Você está falando, você percebeu o sorriso dessa mulher. E essa é uma das memórias para mim mais marcantes. Eu falei que quando eu fiz residência, eu fiz num local que eu tenho profunda gratidão inclusive aos meus professores. Eles reproduziam a cultura, compreendendo que naquele momento era o que a ciência apontava como mais adequado, mas na minha residência, que foi na maternidade escola, um lugar que eu, de novo digo, tenho um respeito e uma admiração profunda. Maternidade escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará. A sala de parto da maternidade escola, naquela época, era um pré-parto, onde ficavam várias mulheres ao mesmo tempo, numa sala sempre clara, não tinha acompanhante, e uma sala de parto quando estava na hora de nascer. E nós ficávamos... nós residentes e os preceptores acompanhando essas mulheres. O som da minha residência eram mulheres gritando com desespero, porque elas não estavam comendo, porque elas estavam num ambiente que, se uma se desesperava, contaminava as outras, ela não tinha... Então, o som... Às vezes eu estava lá embaixo, a maternidade escola tem 3 andares, eu estava lá embaixo e eu ouvia o som de uma mulher parindo, a gente era todos nós éramos capazes de reconhecer esse som, e era um som característico de sofrimento. De sofrimento. Né? Uma associação do parto com sofrimento. Alguns anos passaram, a maternidade escola hoje tem salas individuais, com direito a acompanhante, com as mulheres se alimentando, com equipe multiprofissional e interdisciplinar. Recentemente eu visitei a maternidade escola e o som era o som do silêncio, que é o som que hoje eu estou acostumada nos partos. E a outra coisa, para mim, muito significativa, eu achava que eu nunca ia ver uma mulher parir sorrindo. É o sorriso. E hoje existe a dor, existe uma relação com a dor, mas não é para existir sofrimento. Isso está muito claro para mim. E esse sorriso... E essa foto flagra exatamente esse momento. Momento de descoberta, de encontro, de primeiro encontro e de sorriso, né? Acompanhado aqui pela médica e pelo parceiro, né, pelo pai que está vendo ali o nascimento do filho. Que lindo, doutora Liduína Rocha me trouxe, então, um parto. Olha, eu posso dizer que já vi um, já vi o da minha filha.
Isso nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. É impossível. E até quando falo, me emociono de novo. Porque eu chorei muito durante. Pronto, você está falando só um parênteses, assim, uma peculiaridade. Hoje eu acompanhei 2 nascimentos e o primeiro parto aconteceu na chegada à maternidade. Foi numa maternidade privada, aconteceu no carro, não deu tempo da paciente, da parturiente, sair do carro. Então, estava a recepção toda da maternidade aqui, eu estava lá esperando por ela, já nasceu, foi um parto muito suave. Quando eu olhei do lado, estava o maqueiro chorando e várias pessoas atrás também chorando, emocionadas. Eu acho que isso mudou também. Eu fui pai como mais jovem, depois mais velho, mais adulto, mais maduro, e eu comparo os primeiros partos, o parto da minha juventude com o parto do homem mais maduro. E eu sinto que o hospital também mudou. Eu fui impedido, por exemplo, primeiro não fui estimulado a presenciar do primeiro filho, sim, lá no final dos anos 70. E já a filha que é do século XXI, eu fui, pelo contrário, incentivado com todas as condições, com silêncio. Eu acho que há uma mudança no, sim, tratamento, inclusive em relação à presença paterna nos, sim, partos. Mas, além do parto, estou vendo aqui que tem outras coisas, outros objetos. Estou vendo uma coruja, estou vendo foto, estou vendo até camisa de futebol, capacete de bicicleta. Eu estou vendo uma máscara de Covid. Com a palavra, com o SUS, é isso? Isso. Podemos colocar em pauta? Podemos. Mostra o objeto. Essa máscara tem vários significados, né? É uma das máscaras que o coletivo Rebento... do coletivo Rebento. Esse coletivo Rebento é um coletivo da categoria médica, construída por médicos e médicas, em defesa do SUS, da ciência, da vida, da ética. E o coletivo Rebento se iniciou, se instaurou, se inaugurou com a pandemia. No início da pandemia, não sei se você lembra, existia uma série de notícias falsas vinculadas, relacionadas ao exercício da profissão médica e ao inflacionamento de atestados de óbitos por médico para que houvesse mais óbitos por Covid, sim, do que de fato existissem, e isso acabasse determinando políticas públicas. Houve um deputado estadual que promoveu essas fake news e a gente entendeu que era momento da gente se organizar e dizer que a categoria médica ela não é homogênea em relação ao pensamento político e que nós temos um pensamento crítico em relação às políticas públicas do governo federal e que a gente entende que essas políticas elas acabaram determinando muitas mortes que poderiam ser evitadas. Nós estamos chegando a 600 mil mortes e hoje a ciência calcula que aqui no Brasil cerca de 400 mil dessas 600 mil mortes poderia ter sido evitada se a vacina tivesse sido providenciada em tempo oportuno. Em tempo hábil. E a gente agora reconstrói essa história entendendo os porquês. Né? E o que é mais grave? É sua? Essa é para você. Põe. É sua, não? Não, essa eu trouxe para você. Essa trouxe para mim, coisas... então eu posso usar, você né? Pode. E aí, assim, nós temos em outras cores, mas não sei se vocês estão prestando atenção. Aqui na frente fica o verde e amarelo, porque a gente acha importante fazer esse diálogo, mas também tem um arco-íris para que todas as pessoas com as suas identidades, a diversidade cultural e de gênero, estejam representadas. Que lindo, é exato, coletivo Rebento. E o que é mais bonito ainda, que não é uma ONG, ele não tem não. É um coletivo, é um grupo de pessoas, um grupo de médicos que se reúne para lutar pela ciência, lutar por políticas públicas, isso, de inclusão. E com essa coisa tão bonita que inclui brasilidade, o símbolo da brasilidade, que é o verde e amarelo, e a diversidade cultural, sexual, né, comportamental. O coletivo ele se propõe a dialogar com a categoria, né, uma categoria que é tão central nesse momento, junto com as outras categorias de saúde, mas ele também se propõe a dialogar com a cidade. A gente acha que dialogar sobre saúde é construir uma coletividade, um coletivo e o Rebento. O nome Rebento veio num momento muito específico, né? Rebento é uma música do Gilberto Gil, e a palavra arrebento está dentro de uma música muito significativa do Aldir Blanc, e a gente se organizou coletivamente muito próximo da morte dele por Covid. Uhum. Então, e rebento nome... rebentar vir à luz, vir à tona, não é rebentar. E é nascer também. Então, são duas palavras. E é o nascimento, o rebento, a criança. São duas palavras que dialogam muito intimamente. Parto
que é Sim. partir, né, que é partir, inclusive, definitivamente, Definitivamente, mas é vir Mas é também. vida. E rebento é nascer, mas é força de mudar a realidade, de arrebentar. É transformação. Né? É. Isso. Assim como partir também, sair de um lugar para o outro, né? Isso. E outra, o que é mais grave ainda em relação aqui, estou olhando o objeto, você sabe que os objetos que o convidado traz vão ensejando temas, e eu estou olhando para essa máscara, primeiro o fato de ser inclusiva da diversidade, e depois é que tem a frase, eu defendo o SUS. E veja, a doutora Liduína falou aqui de que dessas 600 mil mortes, 400 poderiam ter sido evitadas se houvesse política pública federal, coordenação e presteza no momento exato, para utilizar algo que é raríssimo no mundo. Talvez o maior sistema de saúde pública do mundo seja o SUS. Eu acho. Como é que um país que tem essa capilaridade, né, não usa essa capilaridade, ou usa a quem? Ainda bem que existe o SUS e que apesar de existir um governo que vai de encontro a ele, ele é uma política de Estado. Portanto, ele é um marco civilizatório de todos nós e ele é muito maior que qualquer governo. Se não existisse o SUS, nós estaríamos numa condição muito, muito, muito pior. Então, a gente está no momento de perceber, de o país perceber a dimensão e a importância do SUS. E isso fica muito claro no momento em que as vacinas foram uma realidade possível. Rapidamente, em função da capilaridade do SUS, em função de nós termos o maior programa de imunização do mundo, a gente conseguiu rapidamente vacinar uma parte significativa da população e evitar que mais e mais mortes acontecessem. E evitar que as pessoas estivessem contaminadas pela Covid. Mas, você teve Covid? Terceiro objeto. Terceiro objeto? Então, vamos embora. Que é esse daqui. Ah, já sei o que é. É um oxímetro. Oxímetro. Oxímetro é essa palavra. E por que tem a ver com Por que eu estou trazendo... esse é um objeto pessoal, né? É um oxímetro que eu usei. Meu filho mais novo, que recentemente teve Covid. Para poder pegar. Foi tudo higienizado. Não, Parênteses, Ricardo. Nós estamos sem máscara, porque o CDC recomenda que, quando tem pessoas que já têm as 2 vacinações há mais de 15 dias e estão no distanciamento correto, é possível abrir mão das máscaras. Também o programa. Antigamente, o programa era feito, aí eu ficava muito mais perto. Né? Eu ficava meio metro do nosso dialogador, exatamente para estabelecer essa integração, esse amálgama, né? de uma fala semear a outra e reciprocamente. Mas agora mantivemos essa aqui, 1 metro e mais. Esse é o oxímetro, é um oxímetro de uso pessoal. Eu nunca usei um oxímetro. Nunca usou? Acho que não. Quer dizer, deve ter usado. Você não teve Covid? Não, nunca tive Covid. Né? O oxímetro você coloca no dedo, né? Esse é de uso caseiro. Mas eu podia ter usado no outro momento, não? Eu fui em cirurgias, outras acho que... No centro cirúrgico você usou. Deve ter usado, claro. Pronto, eu liguei aqui e ele vai dizer quanto está a minha saturação de oxigênio e quanto está a minha frequência cardíaca. Por quê? Estou saturando 99%. Está tudo bem, doutora? Porque aqui está ótimo. E estou com a frequência cardíaca de 72, ou seja, não estou nem com taquicardia. Está bem na fita. Mas é impressionante como poucas pessoas... Pode testar o meu? Posso. Vamos ver, doutora. Vou explorar a doutora Liduína. Hein? Deixa eu ligar. Deixa eu ver se eu estou bem, doutora. É impressionante, Ricardo, como poucas pessoas conhecem esse instrumento e muitas e muitas e muitas pessoas tiveram acesso ao que se chama de kit de tratamento precoce, a medicações que não são efetivas. Né? Pronto, você está saturando 96, está ótimo, e com frequência de 77. Estamos todos bem. O que é uma boa observação de uma pessoa que está com Covid? É saber... Mostrando enquanto você fala. É saber que essa pessoa está saturando bem, ou seja, as trocas de oxigênio do pulmão dessas pessoas estão acontecendo de forma satisfatória e que isso vai determinar a classificação dessa pessoa e a necessidade dela estar no hospital ou não. Infelizmente, o que é que as políticas públicas e também as políticas na saúde suplementar fizeram? Falaram muito pouco
da necessidade de isolamento social, do uso de máscara adequada, de distanciamento em ambientes públicos e do monitoramento adequado com oxímetro quando se está diante de uma pessoa infectada com Covid. Então, no lugar de falar do oxímetro como uma política pública, o que se falou foi vamos distribuir cloroquina e ivermectina que não tem função nenhuma. Então, quantas vidas... E que são maléficas. Que não só não fazem bem, como fazem mal. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse uma classificação de risco adequada às pessoas, e é o oxímetro, e é esse monitoramento que faz com que a gente faça essa classificação, e as pessoas que de fato precisassem tivessem acesso em tempo oportuno ao hospital e as outras não tivessem expostas ao uso de medicamentos inadequados. E eu trouxe esse porque no início da primeira onda eu tive Covid e foi uma experiência muito... Eu fiquei sozinha, né? Minha mãe e meus 2 filhos moram comigo. Nesse momento eles saíram, ficaram com o pai e a minha mãe ficou com meu irmão, então foram 15 dias de um exercício de solidão e de uma relação de diálogo com a possibilidade da morte que foram muito transformadores. E agora, recentemente, no finalzinho da segunda onda, o meu filho teve Covid e depois a minha mãe. E a minha mãe tem 83 anos, tem mais de 50 anos de diabetes, passou por um processo de cirurgia de fratura de fêmur e de úmero no final do ano passado, mas recebeu a vacina, recebeu as 2 doses da vacina. Então, ela pôde ficar em casa, ela pôde ficar monitorada corretamente com oxímetro e ela não precisou tomar nenhuma medicação ao longo desses 15 dias. Que bom que existe a ciência, que bom que a ciência produz conhecimento e que bom que a gente pode acreditar e aplicar. Quem for contra isso, por isso, merece o nome de política genocida, né? Quer dizer, quem está defendendo, ao invés da vida, está defendendo a contaminação comunitária, a contaminação por rebanho, chamada por rebanho, né? A imunidade de rebanho. Enfim, que há um custo imenso em relação às vidas. Por isso que nós temos e estamos caminhando para ter quase 1 milhão de pessoas infectadas por falta de política pública. Mas esse é um tema para a gente continuar conversando com a nossa dialogadora de hoje, que é a doutora obstetra Liduína Rocha, que é mestre em saúde da mulher pela Universidade Federal do Ceará e é presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. É com ela o nosso diálogo, mas nós vamos colocar outros objetos em cena. Olha o que ela me trouxe. Ela me trouxe, primeiro, essa planta, não é? Linda, como é o nome dessa planta? É um artúrio, mas é chamado também de lírio da paz. Lírio da paz, é o lírio, era esse o nome. Uma coruja, uma camisa de futebol e até um capacete do hábito da bicicleta, não é? Do ciclismo, ou do bicicletar. Vamos continuar com a doutora Liduína Rocha, falando de todos esses temas, falando da vida. A nossa dialogadora de hoje é ela que está aqui, ó, numa fotografia, fazendo um parto, ou melhor, assistindo a um parto e assistindo o parto, não é? Que tem como protagonista, claro, a parturiente e o bebê nascendo e sendo testemunhado aqui o seu nascimento pelo pai, numa cena até fora do centro cirúrgico, dentro do hospital, mas fora do centro cirúrgico. Um parto natural dentro de uma banheira, por opção da parturiente. Muito bem. É esse o tema, um dos temas do programa Diálogo de hoje, porque o programa Diálogo de hoje é com a doutora Liduína Rocha, que é obstetra, que é mestre em saúde da mulher, num curso de um mestrado, né, em saúde da mulher, mantido pela Universidade Federal do Ceará, através da Faculdade de Medicina. E ela é presidente também do Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna e também é membro desse grupo, desse coletivo tão bonito que é o Rebento, que trabalha com políticas públicas, é uma iniciativa de médicos para lutar pelo SUS, pela prevenção, não é? E, em função, inclusive, da pandemia. Não é?
E é com ela o nosso diálogo de hoje. Ela me trouxe, além desta foto, máscaras, me trouxe um oxímetro, mas me trouxe também uma coruja. Mas aí me deu um tilt. A coruja é o símbolo da filosofia, é o símbolo da educação. E o que é que uma médica tem a ver com esse tema? Com a palavra Liduína. Dá vontade de começar dizendo, desconfie do médico, que é só médico, né? É mesmo. Ele tem uma ação pedagógica, né? Ele tem uma ação de educador na relação paciente. Médico que não sabe ouvir. Que não sabe ouvir. E que não sabe sentir, a gente tem que desconfiar. E que não sabe orientar para além da própria consulta, né? Sim. Para o dia a dia, para as práticas daquele que ele está consultando, né? Mas a coruja é o objeto mais presente na minha casa. Começou com a minha mãe. A minha mãe é professora da filosofia. Minha mãe foi professora da UES muitos anos, foi pró-reitora de extensão. E é um diálogo íntimo mais profundo que eu tenho. E, primeiro, é o símbolo da minha casa. Quando eu penso na minha casa, tem muitas corujas lá. E a coruja é o símbolo da filosofia, que era o curso que eu fazia antes de fazer medicina. É o curso onde estão os meus maiores e mais íntimos amigos também. Então, quando eu terminei o colégio, eu optei por fazer, ao mesmo tempo, filosofia e direito. Direito era o curso que o meu irmão fazia e é o curso que ele terminou e a profissão dele, e o meu pai também. Eu não caia de madeira. E a filosofia, que era o curso que vinha da minha mãe, mas era a instigação de querer olhar e perguntar os porquês do mundo que me movia também. E você trouxe isso para a medicina, é claro, para a prática da medicina. Pois é. E aí, do encontro de duas pessoas, E é o símbolo da sabedoria, né? A coruja. E é o símbolo da mãe. O símbolo da mãe. Liduína. É o grande símbolo da mãe, a mãe coruja, a mãe que cuida dos seus filhos, que está sempre em alerta. Fiz essa escolha do direito à filosofia, a minha mãe teve uma conversa muito inteligente comigo, muito sábia comigo, e disse: se você não se sentir bem nesses cursos, não tenha medo nenhum de desistir, nem que seja no último semestre, porque a sua vida profissional, ela vai transcorrer ao longo da sua vida inteira. Então, você tem que ser feliz no que você faz. E eu gostava muito da filosofia, mas eu tive uma relação muito ruim com o direito, porque eu entrei no direito achando que o direito era um instrumento de promoção de justiça social, e eu descobri que, muito pelo contrário, o direito é um instrumento, na imensa maioria das vezes, de manutenção do status quo, de proteção da propriedade privada. Então, entrar no direito e seguir no direito foi um processo de adoecimento para mim. E a conversa sábia da minha mãe coruja me fez entender que eu precisava aprender a desistir para ser feliz. Então, apesar de me relacionar muito bem dentro dos dois cursos, ter um bom desempenho, no momento disse: não, eu fiz uma escolha errada, eu tenho que assumir a escolha errada, eu tenho que compreender o fracasso para poder construir alguma felicidade. E aí fui fazer vestibular de novo, fui para medicina, e eu diria que parte da médica que eu sou vem de começar a medicina como uma condição de fracasso e não como uma condição de sucesso. Assim, eu não comecei a medicina entrando no primeiro momento no vestibular e com a imaturidade do que significava entrar naquele curso. Eu passei por um processo de escolher errado, entender essa escolha errada. E a filosofia, ela segue comigo, ela não segue do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista formal, mas é isso. Foi um tempo em que eu comecei a olhar politicamente o mundo, eu comecei a me organizar politicamente, participar do movimento estudantil. Do médico. É fundamental. Inclusive no olhar que hoje é um olhar entre o paciente e a máquina, né? O paciente, o médico e a máquina, né? Há uma intermediação aí do computador, não é? Muitas vezes o doutor não olha nem no olho do paciente, não é? Se a gente não tomar cuidado... E com horário cuidado, marcado, porque tem outra consulta. Existe toda uma desumanização. E uma desumanização não significa que o profissional médico é um vilão, não, porque ele sofre dessa desumanização. Sim, ele sofre também disso. Todos porque ele também tem que estar fazendo não sei quantos expedientes, né, para dar conta. Talvez nem se perceba esse sofrimento, mas quando você se inclui e dentro desse sistema, da lógica da produção... Da produtividade. Da produção, de novo, voltando à Revolução Industrial, da produção do quartel, da produção do exército, da produção da indústria.
no fazer médico é adoecedor e é desumanizador para todo Quer dizer, mundo. o médico também é vítima, todos nós, o médico, o paciente... É uma violência sistêmica. É sistêmica, são vítimas do sistema institucional. Não é? A gente acha, às vezes demoniza a figura do médico em função disso, mas é a forma que se encontra de sobrevivência nesse esquema. Não é? Ele também é um empregado, não é? De uma clínica, de um hospital. Não é? Existe uma confusão muito grande em relação a isso. Ele é um trabalhador, melhor dizendo. Isso, Ricardo, acho que é fundamental. A não ser os empresários da medicina, sim, nós médicos somos trabalhadores, com tudo que significa essa relação de trabalho. Às vezes, em função de uma remuneração mais privilegiada, e o aprisionamento a essa remuneração mais privilegiada faz a gente esquecer essa condição. Isso gera muito adoecimento. Eu estou vendo que tem algo que você me disse que tinha a ver com a sua família. Deve ser essa foto. Ambos têm. E a planta também? A planta também. Então vamos colocar este outro objeto trazido pela nossa dialogadora, a Liduína Rocha, uma planta, é um lírio, né? Na verdade é um antúrio, mas se chama lírio da paz. E aqui uma foto. São meus filhos, né? São os dois filhos. E assim, o lírio também é uma planta que está na minha família há muito tempo. E também é uma memória da minha infância. Eu vim do sertão. Na verdade, quando eu nasci, meus pais moravam em Pacuti, que é um local que tem muito lírio. Então, a minha primeira infância foi em Pacuti. Serra, né? Serra. E depois em Quixeramobim, que é o sertão central do Ceará. E é o local para onde eu sempre volto, ou na imaginação, ou quando é possível. Mas você nasceu onde? Eu nasci em Fortaleza. Eu nasci na maternidade escola, Assis Chateaubriand, onde depois... Você foi trabalhar. Que lindo. Se eu abrir o parênteses, o meu parto, eu tinha que ser obstetra, porque o meu parto foi extremamente difícil. Mas depois a gente pode até voltar a esse parto. Vou voltar e aí eu conto o lírio. A minha mãe é diabética e já era diabética quando eu nasci. E o meu irmão, que é 1 ano e 4 meses mais velho que eu, nasceu de uma cesárea há 53 anos atrás. Numa época em que a cesárea era incomum. E os meus pais moravam em Pacuti. Ela entrou em trabalho de parto, meu parto em Pacuti, então eles desceram a serra em trabalho de parto. E quando eu cheguei na maternidade escola, nós chegamos na maternidade Descemos escola. A serra, descemos. Né? Quando a gente chegou na maternidade escola, eu já estava metade de fora. Só que eu era uma bebê pélvica, eu estava nascendo pelas pernas. Então é um parto bem mais difícil, precisou usar fórceps. Eu nasci muito grave e tenho um tio que tinha acabado de chegar da residência que foi fundamental para que eu estivesse viva. Então, e depois aquela menina que nasceu de um parto complicado se transforma a minha na primeira obstetra. Relação com a vida foi morrer algumas vezes antes de nascer, porque eu tive várias paradas e esse tio que não desistiu de mim. Paradas cardíacas. Várias. Eu nasci extremamente grave. Então, eu já vim, de alguma forma, a minha primeira memória foi essa, né? E depois, a minha primeira infância foi um deslocamento de Pacuti para Quixeramobim, para morar numa fazenda chamada Fogareiro, morar mesmo, período a gente só veio, a família, quando nós precisávamos estudar, eu e meu irmão, depois da alfabetização, que foi no método Paulo Freire, e a minha mãe que alfabetizou todo mundo, toda a comunidade que estava lá. E na fazenda eu vi muitos animais nascendo também. Então, tem a memória do meu tio assistindo partos de vacas. Então, essa memória do parto também ficou muito presente para mim. E o lírio mostrando a força da natureza, a força do sertão, mas também é uma memória muito particular para mim dessa humanidade que vai muito além da finitude da vida. Eu estava falando para você um pouco antes da gente começar aqui que o meu pai, ele tinha o hábito de, nas sextas-feiras, levar ou um lírio ou uma orquídea para dar para minha mãe, depois para minha mãe e para mim. E um pouco antes de morrer, ele resolveu dar um plantado e disse, não, é porque esse vai ficar. Ele vai ficar para quando eu não estiver mais fisicamente aqui, ele continuar aqui. Bonito, plantou mesmo sabendo que não ia colher, digamos, que não ia ver o crescimento. E foi pouco tempo, né? A madureza daquela antes planta. mesmo. Ele fez essa plantação dias antes de morrer. E esse lírio, ele tem os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Meu pai morreu há 18 anos, mas
ainda tem os lírios que meu pai plantou na minha casa, na casa do meu irmão, em outras casas que nós vemos depois, trazendo o significado de que a vida vai muito além da materialidade da morte, né? E está na natureza, é a natureza que conta essa imortalidade que a gente precisa ler e precisa experimentar. E dessa intervenção do humano em relação à natureza, Sim, criando cultura a nossa humanidade para se perpetuar. É uma relação com a natureza também, né? E além disso, tudo aqui tem a ver com saúde, com beleza, com filosofia. Eu estou vendo que tem, você é das minhas, hein? Pois é. Aí, você é das minhas ali, estou vendo. Aqui, da bicicleta. A bicicleta. Chave. Olha. Para respeitar, porque é coisa pessoal, vou fazer de conta que estou usando. Mas vou pedir que ela use. Eu também sou da bicicleta. Você também é da bicicleta, sou da bicicleta. né? Preciso ser Pronto, muito... Olha! Doutora Liduína eu não Rocha. vou travar. Pronto. Você é diarista? Eu tenho uma relação com esporte. Diária? Diária. E andando de bicicleta? Não, a minha primeira relação com esporte foi um esporte coletivo, que é o handball, e que me acompanhou o colégio inteiro. E aí, por que é que eu trouxe o esporte? Porque ele também é um aspecto muito importante de como eu olho o mundo. O esporte me aprendeu a perder. O handball foi uma prática coletiva, de que a gente ou ganhava ou perdia coletivamente. Além de ser uma atividade de saúde. Muita saúde. Eu comecei muito jovem, comecei com 8, 9 anos e durante o curso inteiro, né? Durante o ensino fundamental, o ensino médio inteiro. Mas o handball me ensinou algo muito importante também, que é aprender a ganhar, né? Às vezes as pessoas aprendem a perder, mas elas assumem uma condição de soberba na vitória. Na vitória. E saber ganhar é libertador também. Sabe? Ganhar respeitando o outro que está ali, que queria ganhar também. Então, o handball foi um dos exercícios mais importantes. O ganhador respeitar o perdedor, não é? Porque sabe que poderá ser o próximo. Porque depois você vai perder. Você vai perder. Então, é isso. É esse aprendizado. Você não ganha para humilhar o outro, né? Não. Se você ganha para humilhar o outro, você perdeu. Você perdeu. E aí, depois do handball, infelizmente, os esportes coletivos que não são profissionais aqui no Brasil, eles são desprezados. O handball é o segundo esporte mais praticado de maneira amadora aqui no Brasil, mas ele não existe inclusivamente de maneira profissional, como o basquete, como o futebol de salão, e especialmente para nós mulheres, né? Especialmente para nós mulheres, apesar do Brasil já ter sido campeão mundial de handball feminino, mas é um esporte estigmatizado. Depois do handball, eu descobri o mergulho e o silêncio do fundo do mar, e aí a vida profissional me apartou disso, eu passei um tempo sem praticar nenhum esporte, eu passei a ter uma relação muito ruim com o corpo. E a bicicleta veio para resgatar isso. Então, é isso, a bicicleta é talvez um dos instrumentos de saúde mais potentes que eu experimento no meu dia a dia. Começar a pedalar, e eu tento pedalar entre 10, 15, 20 quilômetros por dia, significa, para mim, exercício quase que de meditação. Eu nunca participei, nunca tive a experiência do mergulho, mas fico imaginando aqui, como literato, como pessoa das artes, que deve ser a experiência mais parecida com a volta ao útero. Aquele silêncio, a água, a completa dissociação de um mundo chamado real para um mundo uterino mesmo. É uma transição entre mundos, né? É engraçado isso. Eu brinco silêncio muito. Profundo, abissal. É o som do silêncio, né? É o som do silêncio. Mas tem um som que a gente percebe muito claramente no fundo do mar e que aqui a gente não tem a capacidade de perceber e que existe de uma forma muito significativa, que é o som da respiração. Aí a gente aprende como a gente respira no fundo do mar. E como nós fazemos sons, não? E a Sim. gente não ouve os nossos próprios sons. Sim. Os nossos órgãos produzem, né, o sangue, né, percorrendo o corpo, os órgãos internos produzem som. Nós temos sons. E quando você mergulha também, isso se torna mais evidente. A respiração, sobretudo, Sim. É isso? E o esporte, o handball, o mergulho e a bicicleta promovem a consciência de um outro corpo, ou de como é o nosso corpo, de uma forma tal que a gente não percebe quando não pratica esporte. Você falou dessa sensação de estar no outro mundo, mas a sensação mais marcante no mergulho é perder o peso do corpo.
é flutuar. Você flutua, você não tem, não é mais, seu corpo não é mais de uma materialidade pesada. Você pode fazer toda a liberdade de movimento. Voar, quase voar. Você voar voa, na água. Você voa na água. É você um ser aquático e alado. Então, descobrir esse E no corpo... caso da bicicleta? No caso Que outro corpo é esse? É um corpo que dialoga, para mim, com o movimento e com o vento. É ver a natureza, a cidade passar numa outra velocidade que é a velocidade que o meu corpo imprime. E o que o pedalar permite. Permite. Né? Né? E há outro esporte que eu estou vendo aqui como objeto antes do objeto surpresa. Fortaleza hoje é uma cidade que discute, esse modal, esse modo de se mover. Sim. E a gente tem que compreender isso. Mobilidade, né? Mobilidade. Nos últimos 10 anos houve um acréscimo aí enorme em termos de faixas para ciclistas. Como é que é? Ciclofaixas. E que a gente precisa compreender que ela não deve estar só na cidade que tem acesso à bicicleta cara. Ela não deve ser só um esporte. A bicicleta é um meio de transporte de parte da população trabalhadora, então a gente tem que ter acessibilidade. Deveria ter acessibilidade, né? Com faixas. Prioritariamente as regiões mais periféricas da cidade, né? E inclusive o bicicletar. O bicicletar que é um plano que é um plano da Unimed, não é? Um plano da Unimed. Não, é do Estado. É do Estado. É do Estado, mas com o apoio da Unimed, né? Da Unimed. É, as bicicletas públicas, elas têm que estar no lugar em que elas são mais necessárias, por exemplo, para o deslocamento para o trabalho. Uhum. Né? Política pública passa por bicicleta. Passa. Não é? Passa por bicicleta. Anda de bicicleta. E, por fim, antes do objeto surpresa, algo que tem a ver com esporte também. Uma blusa? É minha. Uma camisa? Da doutora Liduína? Ferroviário, resistência coral. Ou se eu soubesse cantar o hino do Ferroviário, mas não sei. Eu sei cantar, mas Sabe cantar? Canta eu sou desafinada demais. Canta um pouquinho, Liduína. Aí é ferrinho, meu filho. Você dizia, viu? Havia um locutor aqui, você acha que era Oliveira Ramos, não, Oliveira Filho, não era Oliveira Filho, não. Ele dizia muito isso. Ele transmitia o jogo e dizia, aí é ferrinho, meu filho. Aí é ferrinho, meu filho. Aí é ferrinho, meu filho. Que a gente brinca muito na torcida do Ferroviário, que só torcedor do Ferroviário pode dizer. Pode dizer. Quem não torce Ferroviário tem que dizer ferrão. Ah, é ferrão? Pois eu achava que era tão carinhoso. Aí é ferrinho, meu filho. Não, né? Eu acho carinhoso também. Mas ferrão também. Pronto. Também foi um exercício de olhar objetos que narrem a minha vida, mas que falem também de um lugar político, porque tudo é político, né, na vida. Me diga. Eu tenho um irmão e tenho primos próximos da idade, e meu pai e o meu tio gostavam muito de futebol e ambos eram torcedores do Ferroviário. O Ferroviário é um clube que nasce da classe operária, nasce da Refesa. Dos ferroviários. E, caracteristicamente, é um clube vinculado mais à classe operária, tanto é que na resistência coral e parte da torcida do Ferroviário diz sempre, quando está no estádio, nem guerra entre as torcidas e nem paz entre as classes. É esta fase. Nem guerra entre torcidas, nem paz entre classes. Então, política pura. E aí eu trouxe para novamente dizer, eu não sou só médica, medicina é a minha profissão, eu não sou só obstetra, e o Ferroviário é uma das grandes paixões. Eu vou para o estádio, eu sou conselheira do time. É mesmo? Conselheira do Ferroviário? Ai, se você pudesse cantar um versinho só. Eu sou... Mas então diga, já que não pode cantar, diga o texto em si. Ou uma frase o que diz? Ferroviário, não sei o quê. Mesmo falando. O Ferroviário diz que o hino diz que nós estaremos com o Ferroviário sempre e que é um clube da classe operária e que é um clube para vencer. E aí vencer eu acho que tem um sentido muito mais forte do que só ganhar campeonato. Sim. Ferroviário é um time que... A classe operária deve vencer. É um time que estava... na Série B do Campeonato Cearense há poucos anos atrás, porque como ele era financiado pelos operários da Refesa e a Refesa se extinguiu, então o aporte financeiro, e hoje os outros dois times da cidade, o Ceará e Fortaleza, estão numa condição financeira completamente diferente do Ferroviário, mas o Ferroviário, que estava na Série B do Cearense, ganhou a Série D do Brasileiro e hoje está na Série C.
E é um clube... É um clube, olha, a história do clube é completamente diferente da história do nascedouro de outros clubes, porque é um clube que nasceu dos funcionários da Refesa. Isso. Os funcionários tinham, inclusive, dentro do seu horário, do seu expediente, eram dispensados um determinado tempo para se dedicar ao time, entende? E ganhavam, inclusive, algum tipo de aporte financeiro, de abonos, digamos, se produzissem junto ao time. É como se o ferroviário... O ferroviário era uma extensão do próprio trabalho daqueles operários da Refesa. Também, para dizer que estádio é lugar de mulher. Mulheres podem ir para o estádio. Que as mulheres podem ir para o estádio. E a doutora Liduína vai para o estádio com essa roupa. Quando era possível ir para o estádio, eu ia sozinha. Um fato engraçadíssimo, Ricardo, é que normalmente eu ia de Uber, né? Agora não está tendo mais estádio, e não era incomum o motorista de Uber, mesmo eu estando com a blusa do ferroviário, com essa ou com outra blusa, dizer, mas você vai para o estádio mesmo? É porque o seu namorado, seu marido está lá no estádio? Eu disse, não, eu estou indo sozinha, é porque eu vou. Mas você sabe pelo menos qual é o time que está jogando? Assim, ainda existe esse estigma de mulher gostar de futebol, como se futebol fosse o universo masculino. E mulher pode ir para qualquer lugar, inclusive para o estádio. Chegou a hora do objeto, o lugar de mulher onde ela quiser ir, Isso. Né? Chegou a hora do objeto surpresa! Eu trouxe para ela, que inclusive tem direito à música, viu? Daqui a pouco. Vou passar para ela o meu objeto surpresa, que eu quero que você abra depois, porque eu queria abrir o seu primeiro. Tá. O meu, eu vou logo lhe dizendo assim, que ele é bem frágil. Então, ele é forte e frágil. Forte e frágil. Eita! Que lindo! Que eu vou abrir. Olha, ela entregou a produção. É algo muito frágil. Ela está me dizendo que é frágil. Parece que é mesmo. E é mesmo. E é mesmo. O que é isso? E eu não sei, doutora Liduína. Ah, é o João de Barro, a casa do João de Barro. O passarinho, com a palavra Liduína Rocha. Pronto. O ninho de João de Barro, não sei se vocês sabem a história da construção de um ninho de João de Barro. Ele pertence a uma família, então ele é construído e gerações voltam para nascer. Esse ninho de João de Barro também foi um presente do meu pai, tirado lá do fogareiro, porque depois de vários ciclos a família abandonou esse ninho. E ele tem uma engenharia de uma inteligência profunda, né? Ele se mantém... Dialoga com o vento, com a chuva. Protege. Né? Protege a casa. Né? Então... É um útero. É uma rasgadura no tempo, né? Uma dobradura do tempo, o ninho de João de Barro. E aí eu trouxe exatamente por isso, porque ele fecha... É um lugar entre mundos, né? Com tudo isso que a gente conversou. A gente precisa caminhar entre mundos. De proteção da família e natureza, né? Como é que um bicho, bicho arquiteto, o nosso João de Deus. Tem um problema. Ele não é tão frágil assim. É frágil, mas resiste ao desastre do Ricardo Guilherme. Que lindo! Olha, João de Barro, muito bem. Então, e a inteligência, ela está na natureza. Nos outros animais da natureza, não só em nós humanos, a gente precisa construir e aprender esse diálogo nesse momento em que a gente está destruindo, chegando à barbárie. Soberba, né? Achar que nós somos o centro, inclusive da natureza, né? E da liderança em relação aos outros animais. Mas olha, eu lhe trouxe uma música que eu achei que tem a ver com você, porque ela junta a ideia de parto, com a ideia de um parto que não é só o físico, é um parto de um Brasil novo, de uma política pública nova, de inclusiva, diversificada, diversa. E você vai abrir o objeto surpresa que eu trouxe, porque tem a ver com isso. Parto, não só parto como ação da mulher e da obstetra, sim, agora? Mas o parto político, o parto de nascer uma nova nação, um novo país. Que a moça tá engravidada, Veracruz tá aí, quase estourando a bolsa d'água. Canta pra subir, que a moça está engravidada. Mas são dois. Veracruz tá aí, quase
quase estourando a bolsa d'água. Mais. É um novo Brasil nascendo. Esperamos que renasça. A Vera Cruz, uma mulher que vai parir um novo mundo. E a gente tem a paciência e a força ao mesmo tempo. E eu lhe trouxe um bebezinho, 2 bebezinhos. Inclusive um de uma boneca negra. Porque eu acho que uma das maiores vítimas, não é, de partos mal feitos, e de abortos, de feminicídio, enfim, são as mulheres negras, não é? Então eu lhe trouxe uma mulher que pariu esse povo dessa mistura de um bebê branco, né? De um bebê de uma... Bebê branco, do olho claro. Do olho claro e um bebezinho todos os negro. bebês merecem ser respeitados, Exato. né, Ricardo? Mas a gente não nasce em condição de igualdade. Definitivamente, uma criança que nasce negra, ela já ocupa um lugar geopolítico de vulnerabilidade completamente diferente. A gente acabou não falando, mas eu sou obstetra, eu acompanho o parto, mas eu pesquiso morte materna. E a morte materna é uma morte de vulnerabilidade social, a morte materna e dos bebês também. Mulheres negras, mulheres analfabetas, mulheres moradoras de periferia, são a imensa maioria das mulheres que morrem, porque a imensa maioria dessas mortes são evitáveis. Que lindo. Então, canta para subir. Que o Brasil que nasça seja engravidada. Proteja todas as crianças que vão nascer. Todas as crianças, de todas as etnias, a indígena, não é? A negra, enfim. O Brasil, a Vera Cruz. Pode botar o final para a gente terminar? Celebrando o nosso encontro com a Lidina Rocha, hein? Tem samba? Tem a nossa Marrom, que é a Alcione. Canta para subir, que a moça está engravidada. Vera Cruz está aí, quase estourando a bolsa d'água. É isso que queremos para o Brasil. Ele possa estourar a bolsa d'água e renascer, né? E parir um outro Brasil e não esse genocida em relação a todos nós. Vera Cruz está aí. Estamos quase estourando a bolsa d'água. Obrigado. Lindo, lindo. Na próxima semana a gente volta com mais diálogo. Afinal.